Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação, direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter. Falando aqui sobre mercado da bola, porque o Inter tem uma situação importante envolvendo o titular de Ramon Dias, que vem se valorizando no mercado. E também a gente vai falar aqui sobre a função de Bruno Gomes, o que pensa o jogador, mas também o que diz Emiliano Dias e Ramon sobre essa situação. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, vai deixando o teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações, porque é muito importante para que a gente continue crescendo por aqui e atinja a meta de 10 mil inscritos. Fechou? Conto com a tua ajuda. Vamos nessa. Primeiro, gente, a gente não precisa falar muito aqui do jogo, porque o jogo a gente já repercutiu bastante na live mais cedo aqui. E principalmente, né, o Inter foi totalmente diferente, um time diferente, uma formatação diferente, 3 zagueiros, aquilo que a gente tanto pedia para o Roger, acontece com o Ramon Dias e ele é presenteado com o trabalho que ele fez, né, obviamente durante esses 10 dias, né, até a partida do sábado contra o Botafogo, um time que não só vence por 2-0 o Botafogo, atual campeão da Libertadores e atual campeão brasileiro, mas joga bem, performa bem. Ressurge jogadores também nesse novo esquema, como o Bernabé, o Brian Aguirre, que eram muito criticados como os laterais, mas com esse esquema com 3 zagueiros tiveram mais proteção e puderam eles puderam atingir a principal característica que para mim os dois têm, tá? Que é avançar, que é a parte ofensiva, tanto do Aguirre quanto do Bernabé. Claro que quando tu é lateral, a tua principal função é defender. Mas quando se torna um ala, como aconteceu com esses dois jogadores, a gente viu que eles conseguiram desempenhar muito bem essa função. Alan Patrick para mim foi bem também, Thiago Maia ressurgindo na primeira função do meio campo, o próprio Bruno Henrique para mim foi um jogador bem, Vitinho Carboneiro, uma dupla que deu certo sim, né? Mais versátil, jogadores que não são mais de área, mas que buscam muita profundidade pelos lados. Então foi um jogo muito pontual e muito bom feito pelo Inter. E aí, falando sobre esse time titular, eu preciso destacar uma situação aqui envolvendo o Bruno Gomes, tá? Porque eu preciso vir aqui e trazer para vocês a situação do que pensa tanto o Emiliano e também o Ramon Dias sobre essa situação envolvendo o Bruno Gomes, mas também o que o Bruno Gomes fala na Zona Mista de novo. Ele parou para falar com a imprensa lá na Zona Mista e eu vou trazer o lado do Bruno. Porque o Bruno fala, olha, eu já tinha vindo aqui, falei com vocês durante essa semana, porque contra o Corinthians ele também para na Zona Mista para falar depois desse tempo que ele ficou parado. E no jogo contra o Corinthians, ele acaba atuando muito mais como um lateral. Só que nesse jogo, e aquilo que eu já vinha falando para vocês durante aquele react do treino, o Bruno foi muito utilizado como meia. E isso aconteceu na partida contra a equipe do Botafogo. Ele entra como um volante, um meia-direita, como tu queira colocar aqui essa nova função do Bruno Gomes. E aí o Bruno falou, cara, eu já tinha falado, né, deixei bem claro que se eu fosse e eu pudesse escolher, eu gostaria de jogar como lateral. Mas eu tô aqui para jogar em qualquer função que eles acabarem decidindo e acharem melhor pro time, porque minha vida toda foi jogando como volante, né? Aqui no Inter que eu acabei atuando mais como lateral e fiz um bom campeonato brasileiro como lateral, mas se eu precisar jogar de volante aqui, se eu precisar jogar numa função diferente com o Emiliano e com o Ramon, eu vou estar à disposição. E foi de fato que isso aconteceu. O Bruno entra na partida e ele entra muito bem. Como esse volante, como talvez um meia, porque ele surpreende também. Ele virou o homem surpresa durante a partida contra o Botafogo, porque ele entra e tem uma oportunidade até de fazer gol, porque ele pisou dentro da área. E algo que foi pedido também durante os treinos, pisem mais na área, estão pisando pouco. Isso aconteceu mais já contra a equipe do Botafogo. Então esse é o lado do Bruno. E aí o Emiliano na coletiva, eu deixei separado aqui, abre aspas para ele, tá? Bruno Gomes pode jogar nas duas funções bem. Jogou muito bem de lateral, e aí ele lembra também o jogo que teve entre Corinthians e o Inter no Campeonato Brasileiro do ano passado. E aí o Emiliano falou, olha, a gente já tinha jogado contra o Bruno, né? E o Bruno foi muito bem. E isso é um ponto positivo. Mas ele diz, mas jogou toda a vida no meio. Dependendo do momento, vamos pensar como utilizar da melhor maneira. Então, o Bruno Gomes ele não vai ter, pelo menos é o meu ponto de vista, uma função definida nesse time do Inter. O Bruno Gomes, quando o time precisar dele como lateral, o Ramon e o Emiliano vão colocar ele como lateral, e quando precisar do Bruno mais à frente, de uma forma mais ofensiva, vão utilizar ele como um homem do meio campo. E eu não digo nem como volante, gente, porque esse time do Inter
ele talvez não se encaixe como um volante de fato, ele se encaixe mais como um meia e um meia direita e um cara que pisa muito na área. Um camisa 8, dá para se considerar assim talvez, porque o Bruno Gomes tem essa qualidade, é um jogador versátil e vai ser muito importante, só não sei até quando o Bruno fica aqui, tá? Porque se ele voltar em alto nível e voltar jogando aquilo que a gente já tinha visto do Bruno na última temporada, o Bruno Gomes é um jogador que na próxima janela de transferências vai acabar sendo vendido, ficou muito perto de ser vendido, se eu não me engano foi para a Fiorentina, antes da lesão dele, né? Então agora mais do que nunca fica claro aí essa situação. E aí a outra situação que eu quero conversar aqui com vocês é sobre o Johan Carboneiro, tá? Carboneiro também convocado para a seleção, já foi até, já chegou lá, já se apresentou à seleção colombiana, foi convocado. E o Carboneiro se consolida, cara. O Carboneiro se consolida novamente dentro do futebol, do cenário do futebol, né, sul-americano, porque era um cara que já tinha ido muito bem no Racing, acabou tendo lesões, prejudicou, perdeu espaço, depois não conseguiu voltar a ser o mesmo, e aqui no Inter ele recupera essa confiança e é um dos principais jogadores do Inter nessa retomada, tá? Carboneiro, com o Roger ainda, naquele time do Roger, esfacelado, ele era um dos caras que ainda entregava alguma coisa. Nessas primeiras partidas do Ramon a gente viu mais do Carboneiro, viu um Carboneiro muito eficiente, e agora, de novo, nesse jogo contra a equipe do Botafogo, o Carboneiro não faz gol, mas o Carboneiro dá um passe que ele quebra linhas e de uma forma muito impressionante, cara. Ele viu o Vitinho passando entre os zagueiros, entre o Barbosa e a dupla de zaga do Barbosa, que eu não vou lembrar agora quem era, e acho que era o Gabriel. E ele passa, cara, assim, ó, e no momento exato o Carboneiro consegue achar esse passe e deixa o Vitinho cara a cara com o Léo Link, tá? E o Carboneiro, ele é um dos artilheiros do Inter, né? A gente tá com o Alan Patrick com 19 gols, Vitinho com 8, e o Carboneiro tem 7 junto com o Borré, e até mesmo o Valência, que também tinha 7 gols na temporada. E o Carboneiro tem uma situação importante envolvendo o final do ano. E aí o Inter, nesses últimos dias, procurou o Racing, porque o Inter quer tentar se adiantar e não ter um novo dilema, assim como foi com o Bernabé. Só que nesse primeiro contato, o Inter acabou ouvindo do Racing que o Racing não vai abrir mão de receber os 4 milhões de dólares, tá? Que é o que está estipulado no contrato. Na verdade, a informação que eu tenho é que é um pouquinho menos do que 4 milhões de dólares. Parece que é em torno de 3,5, 3,700 mil dólares esse valor envolvendo a permanência do Carboneiro aqui, tá? Mas mesmo assim, é muito próximo dos 4 milhões de dólares e o Racing não está disposto a abrir mão disso, tá? Por que ele não está disposto a abrir mão desse valor? Porque a gente está falando de uma situação que envolve um jogador que começou a ser novamente convocado para a seleção colombiana. Ele está valorizado no mercado e isso vai dificultar essa negociação para que seja um valor abaixo dos 4 milhões de dólares. O Inter, obviamente, vai tentar, de agora, nesses últimos 3 meses que tem do ano, até o final da temporada, baixar essa pedida envolvendo a situação do Carboneiro. O Inter, para trazer o Carboneiro, já teve que pagar 350 mil dólares pelo empréstimo. Então tem mais essa nova situação envolvendo o colombiano, tá? O Inter tem até o dia 31 de dezembro aí para efetivar essa cláusula que tem no contrato. Então por isso que o Inter já está se adiantando, porque depois do dia 31 o Inter já não tem mais preferência em cima da compra do Carboneiro. Então, por conta dessa situação, o Inter já começa a conversar e mexer os pauzinhos para tentar convencer o Racing de um valor abaixo. Mas hoje, por conta de toda essa valorização do mercado que existe em cima do nome do Johan Carboneiro, o Inter ainda não conseguiu convencer a direção do time do Racing a baixar essa pedida. E eu quero saber a tua opinião, o que tu acha? Tu pagaria os 4 milhões de dólares pela compra do Carboneiro? Ou tu acha que tem que tentar pechinchar para conseguir um valor abaixo? Tu acha que ele vale menos também? Eu quero saber a tua opinião aqui, mas é uma situação que o Inter precisa tratar, tá bom? Deixa aí também a tua opinião. Bruno Gomes, melhor como lateral direito ou tu gostou dele nessa nova função nesse time do Ramon Dias? Depois vou responder todo mundo aqui nos comentários. Não esquece de deixar teu like, te inscrever no canal e ativar o sino das notificações. A gente tem amanhã encontro marcado no In30, a partir das 4h30 da tarde, aqui no meu canal. E depois sempre com vídeo diário, fechou? Beijo, tamo junto, até mais, tchau!